Voltamos à entrevista com a psicanalista Renata Conde Vescovi, da Escola Lacaniana de Vitória, Espírito Santo. Renata, falávamos no bloco anterior um pouco sobre esse enigma, né, que você mesmo conceituou, que é a sexualidade das pessoas e com foco muito na educação, né, principalmente na educação de crianças e adolescentes. Até falando um pouco nessa escalada, porque antigamente se pensava em começar a falar sobre esse assunto na adolescência, né? Mas essa massificação da comunicação, essa facilidade de acesso às informações via internet, como falávamos no bloco anterior, né? Deixa hoje a necessidade de se fazer esse tipo de conversa, né, familiar, talvez, com a criança, ainda criança, né, mesmo antes de entrar na adolescência, né. Fala um pouquinho sobre isso, inclusive fazendo um link com a educação. Você tocou na questão do enigma, assim, por que a sexualidade é um enigma? Porque o ser humano, o filho do homem, vamos dizer assim, é o único animal que nasce sem a resposta, sem a codificação genética a respeito de como lidar com o outro sexo, né? O animal sabe como acasalar e o ser humano não. O pavão abre as penas, tem todo um ritual já pré-estabelecido. Já nasce com essa inscrição. O ser humano não, o filho do homem não. No ponto da sexualidade, ele nasce com baita de um enigma, com um buraco, né? Ele não, e por isso ele precisa inclusive da linguagem, ele precisa do semelhante para se identificar, para ser acolhido por esse semelhante, né? Seja os pais, né? E nessa relação a sexualidade vai se constituindo, né? Então, por isso não existe certo e errado. Eu não estou entrando aqui nas questões patológicas a respeito de lidar com o sexo, mas você vai construindo ali a sua sexualidade de uma forma muito particular, a partir daquilo que você experimenta na sua vida mais íntima ali, familiar, com os pais, né? O bebê começa ali na relação com a mãe. Então, dito isso, você está levantando uma questão fundamental que a gente tem percebido cada vez mais uma antecipação, né, da sexualidade, das crianças com relação à sexualidade. O tempo de experimentar a infância está cada vez mais encurtado, né? A gente vive uma amputação desse tempo da criança no brincar, no experimentar, no fantasiar, que isso aí reside toda a saúde psíquica da criança e é aí que ela constitui a sua sexualidade. Então o brincar, ela é importante para a criança viver ali a sexualidade. No jogo de boneca, nas brincadeiras sexuais infantis que a criança vive com os coleguinhas, seja menino ou menina. Então, esse tempo está cada vez mais encurtado. E essa informação, essa enxurrada de informação, que muitas vezes não leva para canto nenhum. Inclusive aberrações, né? Casos de aberrações, né? Você vê, às vezes, crianças vestidas com apelos eróticos na sua vestimenta, parecem pequenos adultos ali, né? E a criança não sabe nem a que ela está se prestando, né? E isso, de alguma forma, vai produzindo uma certa banalização daquilo que, como eu falei, é preciso viver com um certo véu, um certo pudor, né? Veja bem, quando eu falo em pudor, não se trata de preconceito, mas é de você viver isso com um certo enigma, né? Você poder fantasiar, você poder supor, você poder elocubrar a respeito da sexualidade. Isso atiça o desejo, né? Isso é fundamental. Se a gente fosse comparar com uma peça de teatro, né? Você tem o início, a preparação, entra um ator, entra outro, entra uma cena, entra outra, até você saber a história toda. Você não antecipa o final logo no início da apresentação, né? Você precisa primeiro dar uma seduzida, levar flores, né? Supor, fantasiar e até chegar
Os finalmente, né? Isso é verdade. fundamental. Né? Agora, você tocou a respeito da educação sexual na escola, não sei se você se referiu especificamente a isso. Eu tenho alguns cuidados quando a gente toca nessa questão. Isso não quer dizer assim, que a escola ela não deva informar a respeito, né, da sexualidade, os riscos que um jovem corre se ele se lança precipitadamente à vida sexual sem prevenção, as doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. O que eu acho complicado, e isso eu acho que as escolas têm estado mais atentas, é você criar um espaço na escola, seja por uma disciplina, um debate, para que alguém vá ensinar sobre a sexualidade. De novo, isso não se ensina. Isso é da ordem da experimentação. Experimentação não quer dizer que você vai experimentar isso muito precocemente em casa, mas isso é vivido com os pais. Eu acho que isso cabe à família, aos pais, conversar sobre a sexualidade. Porque uma coisa é a biologia, né? Os órgãos sexuais, a gravidez, como é a gestação, por onde sai a criança, né? Quer dizer, são essas informações básicas, né? Porque da de biologia. Que lugar o sujeito vai, aquele que se vai falar de sexualidade, de que lugar ele vai falar? Vai falar com seus preconceitos, né, que todo mundo tem, diga-se de passagem. Então é melhor que a criança, o jovem ali, dialogue com os pais, né? E o fato do jovem, às vezes, questionar os pais sobre sexualidade faz com que esses pais se questionem e se interroguem a respeito dos seus próprios preconceitos. Quantas coisas a gente aprende com os filhos, com as perguntas dos filhos, se a gente estiver aberto a conversar sobre isso. Se a gente puder vencer um pouco as nossas barreiras, as nossas dificuldades e sofrer o questionamento desses filhos, mas precisa abrir um diálogo, né? Renata, nós dizer estamos passando por um mundo de transformações muito grandes, né? Inclusive de conceitos, né? Sobre sexualidade, né? Sim. E de escolhas também. Né? Isso é uma tarefa difícil para a orientação, né? Sim. Como fazer? Pois é. Sem ser uma forma indutiva. E às vezes preconceituosa. Né? Ou preconceituosa. Exatamente. Eu costumo dizer que você poder escutar o outro sem se precipitar com sentidos, né? Isso não é fácil. A gente fala, parece que é fácil isso, porque os pais às vezes lidam, como eu falei, né, acho importante, lidam com a sexualidade, a própria sexualidade com muita dificuldade. Né? Então isso não é fácil de conviver. Todos nós lidamos com uma certa dificuldade com a sexualidade. Então eu insisto na palavra, na escuta, né? E muitas vezes você assiste hoje uma certa precipitação e uma certa antecipação nos jovens ainda de uma forma muito cedo de posição sexual, de escolha sexual, e eles ainda estão experimentando, não sabem nada, estão vivendo. Sim. Né? E eu costumo dizer... Não tem que ter um manualzinho, né? Não existe manual. Para o ser humano não existe manual. Cada dia é um passo, uma invenção, uma construção. Né? Sim. Uma construção que você às vezes vai descobrir ali no ato de dialogar com seu filho. Isso é quase que da ordem da invenção ali. Você se surpreende com o que diz. Quantas vezes um filho te pergunta algo que você tem uma resposta absolutamente preconceituosa e você fala, poxa, isso não sou eu. O que eu estou dizendo aí? Né? Então, isso você se reinventa, você se questiona. É um exercício. Eu acho que hoje a questão das infinitas possibilidades de escolha sexual. A gente tem que lidar com isso sem preconceito. Sem condicionar também que as escolhas tenham que ser diferentes do que normalmente era padrão, né? Exatamente. O mundo hoje ele não se pauta mais nesse parâmetro das relações, vamos dizer assim, mais verticais, onde o pai tinha o seu lugar definido na família, a mãe o seu lugar definido na família. Eu costumo dizer assim, que a psicanálise é a grande contribuição que a psicanálise nos traz. Quer dizer, ele vem dizer que tanto pai quanto mãe, eles não se restringem à função biológica e anatômica. Pai é função. Pai é função. Às vezes um irmão mais velho ele vai funcionar na família para aquele irmão mais jovem com a função pai.
né? Vai dizer, ó, a função pai é introduzir a lei dentro da família. Nem tudo é possível. Calma aí, vamos ver a que você está se propondo. A despeito da escolha sexual. Sim. Eu costumo dizer muito isso porque hoje você tem casais, relações homoafetivas, né, mulheres que têm uma relação amorosa e resolvem adotar uma criança. Quais as consequências disso na sexualidade do seu filho? As Sim. consequências disso a gente nunca sabe, né? Sim. Deixa esse filho se constituir, isso não quer dizer que aquela criança necessariamente vai adotar uma escolha homoafetiva, idêntica aos seus pais. O que é preciso é garantir que essa função pai, né? E essa função mãe, esse que acolhe a criança, vamos dizer assim, num primeiro momento, que vai ocupar mais essa função mãe, que isso não depende da anatomia e do sexo, né? E esse que vai introduzir a lei da função pai, que vai dizer, ó, nem tudo é possível, esteja em vigor naquela família, Sim. independentemente da posição sexual que aquele casal adote, né? É verdade, até porque essas pessoas já também adotaram posição diferente dos próprios pais, né? Provavelmente. Isso não garante nada, até porque no modelo tradicional patriarcal, pai e mãe, muita doença psíquica foi produzida, muita perversão, muita transgressão. Então isso não garante nada. A sexualidade Sim. não se garante por esse modelo da imagem e pela anatomia. É por aquilo que você transmite no privado das relações familiares, o diálogo, a palavra e, sobretudo, essa lei que a gente chama em psicanálise de função pai, que vai dizer em linhas gerais, ali eu gosto de usar esse preceito bíblico para explicar essa questão da lei da função pai, que é como se o pai, a função, fosse dizer para a criança assim, não dormirás com sua mãe, né? Isso está na Bíblia. E para a mãe vai dizer, não reintegrarás o seu produto. Porque uma mãe que toma seu filho, vamos dizer assim, numa posição de justificativa para a sua existência, transforma esse filho em objeto, o aprisiona. Isso vai produzir uma doença mental grave, uma doença psíquica grave. Inclusive questões na sua dificuldade para essa criança viver a sua sexualidade. Então, a função do pai e a função mãe, ela é absolutamente distinta da questão da escolha e da anatomia sexual, da escolha sexual. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista.